Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Excelente noite a você. Vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 23/5/2021. Mas antes, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, Senhor Deus. Te agradecer porque choveu aqui na nossa região, Pai. Muito obrigado, Senhor. Sentimos, ó Deus, com isso o ar mais puro, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela casa, pelo sustento. Obrigado pela alimentação, Senhor. Obrigado por nos vestir. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Pela comunhão, Senhor Deus. Aqui em casa com os familiares. Ó Deus, te agradecemos por tudo, pelo sopro da vida, Senhor, e pelo teu cuidado. Pai, eu te peço nessa noite, usa-me como instrumento nas tuas mãos para transmitir a tua palavra, ó Deus. Prepara corações, ó Deus, essa noite, para que venham receber a tua palavra, Senhor. Oro por aqueles que estão um pouco tristes, Senhor, que o Senhor venha a consolar, Pai, os corações. Oro por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha os curar. Oro, Senhor, por aqueles que estão desempregados e precisam trabalhar, Senhor, levar o sustento para suas casas. Oro, Senhor, pelos nossos governantes, para que o Senhor dê sabedoria, disciplina a esses homens, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Mais uma vez te peço, fala conosco através da tua santa e bendita palavra, para a honra e glória do teu amado e bendito nome. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje: a disciplina, base de uma sociedade sadia. A disciplina, base de uma sociedade sadia. E eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, capítulo 29, e nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 18 apenas. Provérbios 29, versículo 15 ao 18. Se você tiver a palavra de Deus aí, por gentileza, esteja abrindo para que nós possamos ler juntos. Diz a palavra de Deus: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quanto aos perversos, se multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho, e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Que palavra! A própria palavra de Deus falando ao homem. E o autor desse livro, o autor do livro de Provérbios, é nada mais, nada menos que Salomão, o homem. Quantas vezes pregando eu trouxe esse ensinamento, o homem que muito, mas muito novo, assumiu o reinado de Israel e pediu a Deus algo excelente, pediu a Deus sabedoria para governar tão numerosa população, tão numerosa nação. Aquele rapaz, filho de Davi, não pediu riquezas, não pediu bens, mas pediu sabedoria para governar tão numerosa nação. Só nessa introdução já não nos faria lembrar de diversos governantes que se pedissem sabedoria a Deus para governar tantas nações numerosas
os problemas não seriam talvez muito mais fáceis de se resolver? Um presidente, um governador, um prefeito, um administrador, um pai de família na sua casa, se pedisse sabedoria a Deus para governar o seu lar e baseasse suas direções nessas orientações da parte de Deus, será que sua casa não seria uma casa bem-sucedida? E assim fez Salomão, pediu sabedoria a Deus para governar Israel. E ele também construiu o primeiro templo de Jerusalém. E nessa passagem que nós vemos aqui, Salomão, o autor do livro, ele fala da importância da vara e da disciplina. Soa forte, não? Nos dias de hoje. Se você for corrigir o seu filho publicamente com uma vara, você corre sério risco. Mas, num tempo não tão longe assim, era dessa forma. O pai e a mãe eram as autoridades dentro de casa. E assim deveria ser até os dias de hoje. Assim deveria ser. Um pai e uma mãe que são decentes, que prezam pelo sucesso dos seus filhos, corrigindo os seus filhos, quem pode contestar a sua autoridade? O Estado? Outras pessoas? Os vizinhos? Não é obrigação do Estado. Não é obrigação do Estado dar valores, pilares para os filhos. A obrigação do Estado é prover educação, prover conhecimento, mas não a educação que dão pilares para que a pessoa seja cidadão. Isso é obrigação dos pais. É bem verdade que não muito longe os professores, sim, os professores ajudavam e muito na formação do caráter dos filhos, e isso era bom, isso era sadio, porque os professores eram autoridade. Hoje os professores, eles próprios, me perdoe se você é professor, eles próprios se esqueceram da autoridade que tinham e não se colocam mais como autoridade nas salas de aula, mas deveriam. Assim nós não veríamos os escárnios que nós vemos na televisão, alunos batendo em professores, quando é um professor que deveria colocar o aluno para fora da classe, para fora, convidá-lo a ficar fora da sala de aula. Porque esse texto aqui, ele é atual, fala da vara e da disciplina. Será que eu vou ser processado por essa palavra? Esses dias de hoje, onde os valores estão todos invertidos, onde está tudo banalizado, relativizado. Olha, não é mais assim. E o que nós estamos vendo é o resultado disso. Nos noticiários, veja os exemplos que os nossos filhos têm recebido. Vejam quem são os ídolos dos nossos filhos. Não existe mais exemplo. Vejam os cantores, os artistas, ou pessoas comuns que estão ali influenciando os nossos filhos, influenciando gerações e gerações, e veja o resultado que nós temos aí: falência de uma sociedade, falência, pais já idosos carregando filhos nas costas, literalmente,
e sustentando filhos. Sabe por quê? Porque faltou a vara e a disciplina, que a Bíblia diz que dão sabedoria. Dão sabedoria. Mais ou menos até a minha geração, eu diria, porque até já na minha geração eu vi muita coisa se desvirtuando, mas ainda na minha geração, nossa educação foi forjada pelos nossos pais. Pelos nossos pais. Os nossos pais eram os nossos heróis, nós queríamos ser como os nossos pais, nós queríamos ter a profissão dos nossos pais, nós queríamos ser inteligentes como os nossos pais. E os nossos pais, com toda a dificuldade que existia na época, esforçaram-se para nos dar, sobretudo, valores estes que estão enraizados em nós até o dia de hoje. Mas muitos já se esqueceram. Muitos têm praticado coisas que os seus pais sentiriam vergonha. Desculpe a minha sinceridade, mas essa é a palavra de Deus. Vamos para o texto, tentar tirar um pouco de sabedoria, tentar tirar um pouco de proveito da palavra de Deus, ser instruídos pela palavra de Deus, de tal modo que nós venhamos a encontrar corações sábios. Corações sábios. O mundo está carente de exemplos e de corações sábios, e quando eu digo coração, de mentes que persigam a sabedoria e não a tolice. Talvez você não concorde comigo, mas a palavra de Deus vem para nos confrontar. A palavra de Deus vem para nos tirar exatamente da zona de conforto, para que nós possamos, a médio e longo prazo, reverter todos os escárnios que nós temos visto nos noticiários. Que as caras mudem, que os exemplos mudem. Se você buscar na música, o que nós temos como exemplo na música nos dias de hoje, no meio artístico, quantos dos nossos filhos estudam música clássica? Ou fazem leituras de boa qualidade? Ou assistem peças que realmente acrescentam, ou filmes que realmente acrescentam, agregam algo, que promovem a evolução do ser humano, e não a evolução que se prega hoje, uma evolução que se leva à libertinagem. Não. Uma evolução que persegue a sabedoria, e a sabedoria é a excelência da inteligência. Você sabia disso? E esse homem Salomão, muito novo, pediu a Deus sabedoria. Se algum governante assistir a essa mensagem, essa é a minha mensagem para você, governante. Faça como Salomão, ainda muito novo, busque sabedoria da parte de Deus para governar, para que o povo não venha sofrer. A palavra de Deus diz que quando o rei não é sábio, o povo perece. Isso vale para qualquer escalão, em qualquer lugar, vale para casa, vale para um pai de família, vale para mim. No versículo 15 ele diz o seguinte, do capítulo 29, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Não entregue o seu filho à própria sorte. Não entregue o seu filho à própria sorte. Existe uma expressão, criado como batata, espalhado à sorte da terra. Não.
A Bíblia diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, ou seja, a correção. Direciona o seu filho, meu filho, a sabedoria. Para quê? Para que ele não venha ser vergonha para pais e mães. Para que ele não venha ser vergonha à sociedade e na sociedade. Não, ali vai um homem honrado, uma mulher honrada. Não sei se você concorda comigo, mas que pelo menos você reflita sobre o que eu estou dizendo. Muitas vezes nós nos perguntamos: onde que eu errei? Onde que eu errei? Nós vemos nossos filhos, e olha, eu digo a você, educando, corrigindo, já é difícil acertar o alvo. Imagine se nós largarmos, como a Bíblia diz aqui, mas a criança entregue a si mesma, ou seja, largada à própria sorte. Essa envergonha a sua mãe, envergonha mãe e pai. Tentando acertar, muitas vezes nós já erramos. Imagine se nós não cuidarmos, se nós não corrigirmos, se nós não fizermos o que diz a palavra de Deus e não o Estado ou qualquer outra pessoa ou vizinho. Se você é uma pessoa honrada, você tem total condição de educar o seu filho, o seu neto, de corrigir. Sim, você é autoridade na sua casa. Ainda que muitos estejam dizendo o contrário a isso, processando pais e mães que educam. Veja que eu não sou a favor aqui, eu não estou falando de espancar filhos, não é isso, estou falando de corrigir. Eu tomei muitas chineladas, inclusive varadas nas pernas. Amo a minha mãe por isso, amo meu pai por isso. Não tenho mágoa dos meus pais por causa disso, pelo contrário, a vara e a disciplina deles me deram sabedoria e fizeram de mim quem eu sou hoje. Quando você não estabelece regras aos seus filhos, os seus filhos trarão as regras dele para dentro da sua casa, porque nem casa eles terão. O versículo 16 ele diz: quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Dois caminhos aqui. Quando nós fizermos o que está no versículo 15, corrigirmos, os perversos não se multiplicarão. Mas se nós não fizermos o que está no versículo 15, os perversos se multiplicarão. Mas a palavra de Deus diz que os justos verão a ruína dos perversos. E isso é verdade. Um vizinho que educa bem os seus filhos e o outro do lado da casa que faz o contrário ou em frente, não importa. Cada um verá o fruto da sua conduta. Um verá os filhos prosperando. Nossa, os filhos do meu vizinho. Os filhos do meu vizinho estão prosperando e os meus não. E quando eu falo de prosperar, eu não estou falando exatamente daquilo que é material, não. Eu estou falando como ser humano, como pessoa, como valores, como gente íntegra. E aí não importa o status. E essa disciplina, essa correção de que trata o versículo 15, independe, porque muitas pessoas de posse, inclusive, abandonam os seus filhos à própria sorte. Dão tudo, e dar tudo é um erro. Você tem que dar a vara, e eles têm que pescar. Você tem que dar condições para que estude, mas que em um determinado tempo comecem a dar frutos e andar com suas próprias pernas e não com as suas, porque a velhice vem. A velhice vem. O versículo 17 ele diz: corrige o teu filho. Não sou eu, é a Bíblia.
Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Que nós tiramos daqui: a correção e a disciplina dos filhos resulta em descanso na velhice. Imagine você já idoso, tendo que cuidar, que suportar de filhos adultos, de filhos adultos que não amadureceram, marmanjos que não amadureceram, que não produzem e que só se utilizam daquilo que você conquistou. Qual é o pai e a mãe que quer isso? Em sã consciência. Isso vai muito do que nós plantarmos agora. Eu tenho um filho de 6 anos e eu espero, peço a Deus que me dê essa sabedoria para conduzi-lo a andar com as próprias pernas e não depender de mim ou da mãe a vida inteira. Veja a sociedade que nós estamos vivendo. Jovens sem coragem, jovens sem atitude, sem alvos, sem objetivos, que se desviam facilmente dos objetivos estabelecidos, que não sabem o que querem ser. Nós falávamos antigamente, o que eu vou ser quando crescer. Eles têm medo de pôr os pés na rua e enfrentar a realidade da vida. E os exemplos que nós vemos na mídia, misericórdia, essa é a palavra que eu uso, misericórdia. Nós temos que ser o exemplo, nós temos que produzir bons exemplos, nós temos que mudar a cara dos exemplos que nós vemos em todas as áreas da sociedade, todas elas a médio e a longo prazo, porque isso leva tempo. A escola não pode servir para doutrinar, a escola tem que servir para formar. Educação e valores são dados em casa. Em casa, a escola pode até acrescentar algo, pode aprimorar algo. Os professores têm que cair em si e se lembrar de que foram autoridades. Foram autoridades. E os pais têm que se lembrar de não coagir professores, porque pagam a escola. Não, meu filho não pode ser tratado dessa maneira, está errado. Você está errado, eu estarei errado se fizer isso. O que nós estamos fazendo é um desserviço para a sociedade, criando uma sociedade fraca, frágil. E com isso nós não veremos progresso na nossa própria casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Não veremos. Naquilo que é fundamental, uma sociedade precisa convergir. Podem existir sim, e é bom que existam ideias diferentes, mas no que é fundamental, uma sociedade tem que convergir. Deus, pátria, família, a igreja, Jesus Cristo no coração das pessoas, isso é fundamental. Nós, ocidentais, temos na nossa base os princípios judaicos cristãos. Você sabe o que são eles? Os princípios judaicos cristãos estão relatados nos 5 primeiros livros da Bíblia, são 613 preceitos. Os princípios judaicos cristãos estão dentro dos 10 mandamentos. Os princípios judaicos cristãos estão nos 2 mandamentos do Senhor Jesus. Os princípios judaicos cristãos estão no grande e novo mandamento do Senhor Jesus. Já falei isso em outras pregações. Essa é a nossa base e querem acabar com isso. Acabando com isso, acabam com família. Acabando com família, acabam com a sociedade.
A disciplina, título da mensagem, a disciplina, base de uma sociedade sadia. O versículo 18, ele diz o seguinte: não havendo profecia, ou seja, não havendo ensino, não havendo a palavra de Deus, não havendo exemplo, não havendo profecia, o povo se corrompe. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz, esse está em paz. A falta de exemplo leva uma sociedade inteira à ruína. Leva uma casa, leva um bairro, leva um país inteiro à ruína. A falta de exemplo produz isso. É o desserviço. É o desserviço. Eu espero que essa palavra esteja falando ao seu coração, e eu estou indo para o final, onde eu escrevi o seguinte: Deus ama, meu irmão, Deus ama a disciplina. Ele é exemplo desta. Deus é disciplina. Tudo que o Senhor fez foi de forma disciplinada. Tudo. Tudo que o Senhor Deus fez, e tudo que Deus fez é bom. Toda a disciplina de Deus é bom. A disciplina de Deus produz liberdade, você sabia disso? Você não é escravo de nada. Você não é escravo do que o mundo oferece. Você é livre. Você fala: eu não preciso disso. Quando você diz eu não preciso disso, você está dizendo eu sou livre. É o contrário de dizer eu não posso fazer aquilo por causa da minha religião. Não, é o contrário, é dizer eu não preciso disso. Você está dizendo sou livre. Eu não preciso daquilo. Você é livre. É o contrário, é a forma que se olha. Precisa pensar, precisa aprofundar, precisa raciocinar. Quando muitos acham, que o caminho de Cristo aprisiona, porque não, agora eu não posso mais fazer aquilo, eu não posso mais fazer o que eu fazia. É o contrário, não é que você não pode, você não precisa mais, porque você é livre daquela escravidão, seja ela qual for. Aquele que está em Cristo, a Bíblia diz, ele é nova criatura, e uma criatura livre. Uma criatura livre. E é isso que Cristo quer fazer de mim e de você. Pessoas livres, que não dependem, que não são mais escravos de vício nenhum. E uma sociedade que é livre de vícios é uma sociedade sadia e uma sociedade cujo resultado é progresso. Uma casa cujo resultado é progresso. Essa é a palavra de Deus nessa noite. Eu espero que ela esteja falando ao seu coração. Deus ama a disciplina e ele é exemplo dessa. Historicamente, olha o que eu escrevi, guarde isso. Historicamente nunca se viu uma casa, cidade ou país prosperar sem disciplina. Você já viu isso? Uma casa onde há bagunça, desordem, onde todos mandam ou ninguém mandam, onde ninguém manda. Essa casa prospera? Não prospera. Não prospera. É ruína. É ruína. É como se todos estivessem puxando cordas, um para cada lado, e não para a mesma direção. Por isso que eu disse que naquilo que é fundamental uma sociedade deve convergir. Senão nós vamos continuar enxergando isso que nós estamos vendo aí na nossa sociedade. Na nossa sociedade. Cada pessoa quer um país, mas quer um país para si próprio. Não quer um país para o coletivo da sociedade. Ninguém atinge o alvo se não tiver disciplina, pois se desvia do alvo. Parece óbvio, né? Ninguém atinge o alvo se não tiver disciplina, pois se desvia do alvo. Ninguém se forma se não estudar, e estudar muito. A Bíblia diz, e eu me lembrei de algo aqui: honra o teu pai e a tua mãe, que você terá longevidade, você viverá muito. Você sabia disso? Todo aquele que honra pai e mãe, que não dá, vamos lá, dor de cabeça para os pais,
né? Ele vive muito. Tem a ver com tudo que nós estamos discorrendo aqui. Cristo exerceu seu ministério com disciplina, você sabia disso? Se Cristo tivesse desviado do alvo, ele não teria conquistado a salvação na cruz do Calvário para mim e para você. Cristo é disciplina. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por falar conosco hoje sobre a disciplina e a disciplina como base, Senhor, de uma sociedade sadia, meu Deus. Obrigado pela tua palavra, porque ela é completa, meu Deus. Se há alguém, Senhor Deus, que quer se submeter a essa disciplina para ser livre, que essa pessoa venha a dizer comigo: Pai, me arrependo dos meus caminhos, Senhor, e faço decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, meus irmãos que ainda vão acompanhar essa mensagem, um grande abraço a vocês. Eu congrego na Primeira Igreja Batista em Itupeva. Se você é da cidade de Itupeva, faça-nos uma visita. A PIB ela fica na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Nossas celebrações são aos domingos, às 9 da manhã, e à tarde, à noite, às 18 horas. Tudo dentro dos protocolos, né? Temos disciplina. Amém? Um grande abraço a você, uma excelente semana. Eu espero encontrá-lo para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um abraço, fique com Deus, tchau.